Olá, nono ano, tudo bem? Então, vamos às correções de exercícios dessa semana. Eu sou o professor Dionísio, de Geografia. Vou dividir a tela com você para a gente trabalhar algumas questões que eu aqui separei, que entendo que são bastante importantes para nós nesse momento, tá? Bom, no seu livro de atividades, lá na página 9, você tem o exercício 6. Então, aqui você está observando o seguinte, são 3 imagens. A primeira, palestinos protestam, né, contra a ocupação de Israel em Al-Mara, na Cisjordânia, que é um território ocupado por Israel. O 2, eleitores manifestam apoio à candidatura de curdos nas eleições em Istambul, na Turquia. E a imagem 3, tibetanos protestam contra a ocupação chinesa em Nova Delhi, na Índia. Aqui nós temos, antes de ir para as perguntas, 3 realidades importantes. Primeiro, o povo palestino. Segundo, o povo curdo. Terceiro, o povo tibetano. Esses povos constituem na Ásia o que nós chamamos de minorias étnicas. O que seria isso? Tem as grandes etnias, os hindus, os chineses, japoneses, russos, blá, blá, que são as maiorias étnicas, e tem os grupos menores, que são os grupos apátrios, ou seja, que não têm uma pátria definida, mas que são povos que têm sua cultura, sua tradição, seus costumes, só não constituem uma nação porque não tem um espaço físico para si. E eles lutam por isso. É o caso aqui dos palestinos, dos curdos e dos tibetanos, ok? São as minorias étnicas, que não são só esses, tem outras minorias também na Ásia, ou seja, comparando com o Brasil, seria o equivalente aos nossos índios. Os índios no Brasil são minorias étnicas também. A gente fala o índio, certo? Mas não são o índio, são os, porque são vários povos, várias culturas, várias tradições, né? E a gente praticamente os ignora. E aqui, nesse caso, também seria, claro, uma equivalência, né, proporcional, exatamente isso. Ou seja, são povos que são minoria dentro das suas regiões e lutam por ter seu espaço que, segundo eles, são merecedentes. Mas vamos lá, sobre aquelas 3 imagens, quais são as perguntas? As imagens mostram manifestações de palestinos, curdos e tibetanos em seus próprios territórios ou mesmo fora deles. Ok. A respeito destas populações, responda. Letra A. O que há em comum entre esses 3 grupos humanos em relação à questão étnica? Palestinos, curdos e tibetanos, o que eles têm em comum? São minorias étnicas, ou seja, eles são aqueles grupos minoritários dentro de um outro grupo maior, né? Então, são minorias étnicas. Letra B. Outra semelhança entre tais populações diz respeito à geopolítica asiática. Que semelhança é essa? Ou seja, pensando na questão geopolítica, o que eles têm de semelhança? Então, as 3 nações, ou seja, esses 3 povos, lutam pela autonomia, pela independência dos seus respectivos territórios. No caso, os palestinos lutam contra os judeus, pelo espaço que os judeus tomaram deles, né? Ali naquela região de Israel tinha 2 países, Israel e Palestina, ou a Cisjordânia, no caso, né? Então, Israel invadiu esse espaço deles. Eles lutam para ter a autonomia desse espaço novamente. O povo curdo luta pela independência do Kurdistão, que seria um espaço da Turquia, da Síria e do Iraque, né? Então, eles lutam para formar novamente o Kurdistão, que seria a nação deles. E os povos tibetanos querem a independência do Tibete, definitivamente, da China. Ele é meio que independente. Meio por quê? Porque o mundo reconhece, exceto a China. Então, eles lutam por essa independência total. Então, geopoliticamente, eles lutam pela independência, pela autonomia de seus territórios. E letra C, em que países ou regiões asiáticas se situa a maior parte de cada uma dessas minorias? Então, palestinos em Israel, curdos no Oriente Médio e os tibetanos na China, né? Então, cada um na sua área específica. Logo, palestinos lutam contra Israel, curdos contra os países do Oriente Médio ali, né? E tibetanos contra chineses, né? Então, cada um no seu espaço ali, tentando a sua independência ou autonomia. Bom, na página 10 do seu livro de atividade ainda, você tem esse exercício 7. Atenção para essa imagem. Então, você está vendo aqui uma imagem, parece de uma favela, né? Mas não é isso não, tá? Então, mais de 700 mil haringais fugiram do Bangladesh a partir de agosto de 2017. Quando os militares dos grupos de Mianmar lançaram uma campanha de repressão contra esta etnia.
Uma pesquisa conduzida nos campos de refugiados pela Organização Humanitária Médicos Sem Fronteira calcula que pelo menos 6.700 haringais foram mortos apenas nos primeiros meses, as primeiras ofensivas desse grupo, ou melhor, contra esse grupo. Então, lá em Bangladesh tem algo parecido. Vamos ver então o que se pergunta aqui. A respeito do tema destacado no texto e na imagem, responda: o que são rohingyas? Os rohingyas são também uma minoria étnica, tá? Que vivem na região de Mianmar. Só que aí tem um outro detalhe: eles seguem a fé islâmica, que em Mianmar, evidentemente, não se segue. Lá se vai ter uma outra religião, lá se pratica o budismo. Então, ali tem duas questões. Eles, além de ser uma minoria étnica, ou seja, de uma etnia diferente, eles seguem uma fé diferente. Então, tem uma questão religiosa e uma questão étnica para se discutir. Então, os haringais representam uma minoria étnica que segue a fé islâmica presente num país chamado Mianmar. Por vários séculos, né? Estão lá há muito tempo, né? Letra B. De onde esse povo está fugindo e por que muitos estão em fuga? Então, eles fogem da onde? Eles fogem de Mianmar, né? Desse país. Mas por quê? Porque são perseguidos pelo governo local exatamente porque eles são da fé islâmica, ou seja, o governo é budista, a sociedade é budista, e como eles são islâmicos, eles seguem uma outra fé, então eles são perseguidos por esse governo, ou seja, uma guerra religiosa, digamos assim, né? Então os budistas não querem a presença dos islâmicos em seu país e, evidentemente, expulsam os dali. E, se for necessário, usam força e até, inclusive, como a gente viu lá no texto, eles acabam matando os rohingyas porque eles são de outra fé. Esquisito isso, né, gente? Mas infelizmente acontece, tá? Letra C, os rohingyas são considerados apátridas. Me enrolou aqui, tá? O que isso significa? Então, apátridas significa que eles não têm uma pátria, ou seja, não existe essa pátria, eles moram numa pátria chamada Mianmar. Ou seja, eles moram num outro país que não é o país que eles queriam morar, tá? E automaticamente se tornam vulneráveis e por isso são refugiados. Então eles fugiram de lá porque eles não se sentem cidadão de Mianmar. Por que eles não se sentem? Porque a pátria deles não seria essa, porque eles são de uma outra cultura, uma outra etnia, né? Porque eles são de um grupo étnico diferente, porque eles seguem uma fé diferente, então automaticamente se sentem estrangeiros dentro do próprio país em que nasceram. Então, os apatriados ou apátrias seria isso, ou seja, um povo que vive numa pátria, mas ele se sente de uma outra. Parecido com o que a gente viu no exercício anterior, com os curdos, com os outros povos que a gente viu no exercício anterior, que agora embolei um pouquinho, tá? Então, ou seja, eles se sentem estrangeiros do próprio país. E aí, automaticamente, devido à perseguição religiosa, eles acabam fugindo e vão para campos de refugiados. Certo, galera? Então, o que a gente teria para essa semana seria isso. Espero que tenha te ajudado. E, com certeza, a gente se encontra na próxima semana. Então, para você, um grande abraço e até lá. Valeu?